Então, o passe espírita, ele tem uma conotação, porque assim, ó, Allan Kardec, antes de ser o Allan Kardec, o professor Rivail, ele dá para perceber pelas revistas espíritas, pelas obras póstumas, pelas missivas, cartas que ele recebia de grupos de magnetizadores. Então, na revista espírita de março de 1858, na edição de março de 1858, Allan Kardec, ele traz um histórico falando do magnetismo, que é o predecessor do espiritismo, porque houve um pessoal que levantou e disse: agora a gente não vai querer mais saber do magnetismo, porque tinha em voga o mesmerismo, que foi o precursor inclusive do magnetismo, né? Mesmer, Franz Anton Mesmer começou com o mesmerismo, fazendo curas, inclusive profissionais, etc. E aí o magnetismo, o Allan Kardec teve que trazer essa edição de março de 1858 exatamente para demonstrar que o magnetismo era muito importante para o espiritismo. Aí depois veio a revista, a edição de outubro de 1858, que aí Allan Kardec traz um aprofundamento sobre o passe, sobre o magnetismo. Ele traz um aprofundamento, até curas mesmo de reis, da corte. Olha, vocês deveriam até pesquisar, na internet hoje é fácil. Essas duas edições, que é a de março de 1858 e a de outubro de 1858, né, que é a Revista Espírita. Bem, aqui eu trouxe para vocês um autor, eu já li esse livro, né, já li umas 2 vezes, agora está com uma capa nova, que é um livro do Joe Dispenza, né? Quem ouviu falar? Levanta a mão, quem ouviu falar do Joe Dispenza? Não é? Então quer vir aqui falar sobre ele? Não, tô brincando, Nunca mais a pessoa diz eu vi a pessoa. Muito bem. Então, o Joe Dispenza, ele sofreu um acidente de bicicleta. Pensem que nesse acidente ele ficou paralítico. Ele não conseguia andar, nem fazer nada. E aí ele foi para diversos médicos, foi levado para vários médicos. Todos eles, unanimemente, desenganaram, disse que ele nunca mais ia andar. O que é que aconteceu? Joe Dispenza, como ele tinha que ficar sentado, deitado, ele começou a fazer uma espécie de uma meditação. Ele pensava que ele estava reconstruindo toda a sua coluna vertebral, ia de vértebra em vértebra. Quando ele se perdia, ele voltava novamente, vértebra a vértebra, e ele foi melhorando, e ele se curou. Tanto que ele tem muitos casos, né, dele, que são Você é o Placebo, é o livro dele, né? Você é o Placebo, que o placebo, Joe Dispenza compartilha diversos casos, né? Documentados pelos que reverteram doença cardíaca, depressão, artrite, incapacidade e até mesmo os temores da doença de Parkinson por acreditar em um placebo. Ok? Até doença de Parkinson mesmo, mas aí é que está. O que eu fui fazer essa pesquisa profunda depois do livro? Eu vi que não foi todo mundo. Por que algumas pessoas não conseguem? É o que nós vamos desenvolver hoje. Por que algumas pessoas sentam ali para tomar o passe, algumas têm um resultado, sai assim, ó, flutuando. Tem outros que saem assim, ai, não sei, está faltando alguma coisa. Será que o obsessor foi embora e agora? Sem ele eu não vivo. Sei lá, não estou dizendo isso, né? Mas por que nós vamos entender muito rapidamente aqui, tá bom? Ok? Então vamos lá. Aí tem essa questão aqui, ó. O passe espírita é uma prática essencial dentro do espiritismo, voltada para o auxílio espiritual e energético das pessoas. Sua aplicação consiste na transmissão de fluidos benéficos que visam estabelecer o equilíbrio energético e propiciar o alívio espiritual e físico. Essa é a proposta do passe. Eu fiz esse resumo da minha cabeça para vocês, ok? Agora vamos lá. Então, mas também aqui, agora eu lembrei de uma coisa. Existe também o efeito nocebo. Existe o placebo, né? Que eu já fiz isso no sítio, quando era lá em São João Batista, o nosso sítio não subia de barro. Eu só tinha uma farmácia em São João, ainda é assim que, não sei se ainda é assim, na época era uma farmácia que ficava aberta, o resto fechava para uma ficar aberta. Era um plantão. E aí a Anice começou com aquela, porque naquela época, isso faz uns 20 e poucos anos, 26, 27 anos atrás, uns 27, 28 anos atrás quase. Ela dizia assim, tá vindo a enxaqueca, porque quando eu conheci a Anice, ela disse que sofria de uma enxaqueca. Depois eu soube que o nome era encefaleia crônica. E ela já dizia assim, tá vindo. Isso de madrugada, passava de meia-noite, ela disse que, ela disse que foi, tá vindo a dor de cabeça. Tá vindo a enxaqueca. E aí eu tinha uma égua na época, e aí tinha um remédio da égua que eu tinha jogado fora, eram umas bagonas assim, porque eu preferi dar injeção na égua. Essa história já contei muitas vezes. Eu peguei, ela disse, tem um remédio da égua aqui. Mas era uma, sabe que era aquelas balas tic-tac, que era maiorzinha, né? Ela tomou 2 tic-tac daquela com água.
Olha, não deu menos de 5 minutos, a mulher disse, que remédio maravilhoso. O que eu apliquei nela, na verdade, foi o efeito placebo. Só que ela confiou em mim, ela imaginou o remédio. Na verdade, quem se curou foi ela. Porque ela deu aquela fé naquele remédio da égua, ela disse, se é bom para a égua, vai ser bom para mim. Deve ter sido assim, não é? E aí, ela às vezes nem lembra dessa história. Eu lembro, não é? Eu lembro porque eu pensei que eu tinha que sair com aquele carro, daquela estrada ali, que estava para descer com o carro, para subir era uma agonia. Hoje em dia até sobe bem, mas naquela época, para você subir, o carro patinava. Enfim, então, e por que muita gente não se cura? Muita gente não se cura. Eita, estão atirando na gente não, né? Muita gente não se cura, por quê? Porque exatamente, olha, no capítulo 19 o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, no penúltimo parágrafo onde se intitula a fé humana, fé divina e humana, né? Ou fé humana e divina, lá no penúltimo parágrafo, Allan Kardec, ali a espiritualidade diz o seguinte, que o magnetismo, ele é o veículo da fé.